pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Pode Localizar, o podcast da ANIA. E hoje estamos com duas presenças ilustres aqui e um corpo técnico altamente gabaritado. Cláudio Smith, arquiteto de soluções da RIA, Technologies para a América Latina. E Aaron Lopes, nosso arquiteto de soluções da ANIA. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado, vamos lá, mais um episódio. Vamos lá. A Ana já esteve com a gente em outras conversas, devidamente se apresentou. Vou começar com o Cláudio. Cláudio, conta um pouquinho para a gente de você, sua formação, como que você veio parar na RIA, quanto tempo que você está na RIA, conta um pouquinho do seu histórico para a gente. Tá bom. Eu sou originalmente de Curitiba, minha família é americana, me formei em ciência da computação e comecei minha carreira na Motorola, nos Estados Unidos. E voltei ao Brasil há mais de 20 anos atrás, trabalhei uns 5 anos na Siemens, e há 15 anos, quase 15 anos, eu trabalho com location na HERE, né? Na época que eu entrei, era uma outra empresa, né? Houve uma evolução ao longo dos anos, mas é uma empresa que, sim, me capturou muito forte, é óbvio, né? Tanto tempo numa empresa, hoje é até raro isso. Mas eu gosto muito de trabalhar com location, eu acho que é uma coisa que realmente conquistou meu coração. Que legal, cara. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre otimização. Eu acho que isso faz parte um pouco também dessa transição que a RIA vem vivendo ao longo do tempo, né? A RIA que tem como sócios algumas das grandes empresas automotivas no mundo, BMW, Mercedes, Audi, Mitsubishi, voltado para o veículo autônomo. Com o tempo e com o passar do tempo, cada vez mais ela vai aumentando a fatia dela dentro do B2B. E aí, quando a gente vem falar de logística, de last mile, de distribuição, cada vez mais a otimização é um desafio crescente, né? E você deve ter acompanhado toda essa mudança da RIA em loco ali, acompanhando de perto, né? Exatamente. Dando até um pouco de história, né? Quando eu entrei, uma empresa muito diferente, né? Fazia base de dados, de mapeamento, né? Saía apenas para coletar as ruas, arruamento, pontos de interesse, e desde então houve uma evolução, né? Então hoje entrou serviços dinâmicos como trânsito em tempo real, que a gente sabe que é muito importante, e aí hoje a empresa já compila o mapa, já criou o que a gente chama de plataforma, né? E oferece vários serviços em cima dessa plataforma. Então, temos sim o DNA histórico do mundo automotivo, né, com a empresa criando, né, esses que a gente chama de Automotive Grade Maps, né, mapas de qualidade automotiva, mas hoje existe um foco muito forte na área também de transporte e logística. Então, um mapa ele pode ser usado em inúmeros campos, né? Então, as verticais que a gente chama automotiva, transporte e logística, tecnologia, né? Então, o mapa hoje ele é realmente utilizado para otimizar e melhorar, né, a operação das empresas. Legal. E esse período que você passou, a RIA ela vem acompanhando não só essa evolução de mercados e de forma de atuar, mas a própria evolução tecnológica, né? Sim. Porque 15 anos atrás, a nível de tecnologia, o mundo era outro, né? Hoje todo mundo tem um celular na mão, não que 15 anos atrás provavelmente já tinha, mas com nível de tecnologia muito diferente do que a gente tem hoje, né? Perfeitamente. Então, em se pensando nisso, hoje todos os dispositivos são conectados, os carros estão conectados, as pessoas estão conectadas o tempo todo. Um dos grandes desafios de ser uma empresa é capturar as mudanças que ocorrem na vida real, né? Então, graças a muitas parcerias que a gente tem, a gente consegue processar esses dados em tempo real. Existe uma série de tecnologias que são utilizadas ali para capturar e processar esses dados e transformar isso numa informação e finalmente em serviços, né, no final. Então, eu gosto de usar um exemplo, né, de um dos primeiros serviços que a gente criou, nisso na época da aquisição ainda pelas algumas montadoras, foi um investimento, né, da Audi, BMW e da Daimler. Mas um dos serviços foi o entendimento, por exemplo, de quando um veículo
tem algum acidente, então explode um airbag, o carro capota, e esses carros, né, são conectados, então eles sabem exatamente o que está acontecendo. E esses sensores quando ocorre um incidente desse, esse dado sobe para a nuvem, ele é processado e ele responde, né, para que outros veículos que estiverem indo ali consigam evitar. Então, existe assim, uma série de serviços, né? Acidentes é um exemplo, mas a gente pode pensar em manutenção preventiva, onde você tem hoje sensores de pressão de pneu, né? Principalmente em frotas de caminhão, e aí esses veículos estão rodando, qual percentual de tempo que esses veículos estão rodando numa área que tem péssima qualidade de asfalto. Então, a REER coleta, né, a qualidade do asfalto, a gente sabe que o veículo pode estar rodando, não sei, 20% do seu tempo nisso, e daí quem sabe avisar o motorista ou o dono da frota que existe uma manutenção a ser feita ali, e assim, né? Vamos evoluindo aí com as tecnologias. São muitas ideias, muitas coisas interessantes que dá para fazer, né? E o que é legal também quando você tocou num ponto que eu que estou um pouco mais na ponta de transporte e logística, é a questão da pavimentação, né? Eu tenho casos de clientes, né, que trabalham em determinadas regiões. O Brasil é um país continental, gigantesco, com diversas características. Se a gente está aqui em São Paulo, a gente tem uma realidade, né? E só quando a gente vai para o interior, por exemplo, interior de Minas, né, ou para o próprio Nordeste, a gente tem muito essa questão ainda de locais não pavimentados, né? E isso é um impacto muito grande nas frotas, né? Seja, inclusive até de veículos leves ali do last mile, né? E aí eu tinha um caso de que o nosso usuário da plataforma precisava monitorar, né? Saber quanto tempo, né? Tempo e distância os veículos deles rodaram em estradas não pavimentadas, porque isso impactava todo o planejamento que ele tinha de manutenção dos veículos, por mais que sejam veículos leves, né? E isso impactava muito no custo dele e principalmente no calendário de manutenção, porque, obviamente, uma suspensão que anda em meio urbano, todo pavimentado, ter uma vida útil, né? Quando a gente coloca esse carro para andar 30%, 40%, 50% do tempo em estrada de chão, essa janela de tempo de manutenção encurtar muito. E isso, sem dúvida nenhuma, vai refletir no custo operacional, no custo do frete, né? No quanto isso reflete lá na ponta para o cliente, né? Então, esse caso é um caso muito legal que eu trabalhei, que é justamente desse ponto que você colocou, né? Da qualidade do asfalto, se é pavimentado, se não é, e trazer essas informações para um cálculo, porque é uma variável extremamente importante, né? Na operação, né? A manutenção dos veículos. E a REER conseguiu, de forma muito, entre aspas, fácil, né? Porque é um dado que é, como você falou, é requisitado. Temos a resposta imediata, né? Totalmente já referenciado ali, e ele pôde ter essa visibilidade da frota andando fora da pavimentação, né? E, consequentemente, readequar todo o custo, né? Para o cliente final e também o calendário de manutenção dos veículos. Legal. Vocês dois, cada um abordou um tema que eu acho que faz parte dessa... pro ponto que eu quero chegar. Você falou de vias e de rotas, né? Passando ou não por determinadas características. Cláudio comentou um pouco sobre Probe Data, né? Que nos fornece dados para que a gente tenha dados, por exemplo, em tráfego real. Juntando esses dois pontos, Cláudio, eu queria que você pudesse explicar para o nosso ouvinte um ponto que eu acho que é muito dúvida ainda. Não necessariamente uma dúvida, mas... não há uma clareza muito grande da diferença entre o que é uma roteirização e uma otimização, roteirizador e otimizador. Nós temos hoje algumas dezenas de empresas no mercado
que são chamadas de roteirização, de roteirizadores, que falam que otimizam carga, mas nem sempre há uma otimização. Às vezes é uma simples rota. Qual que é essa diferença, de fato, tecnicamente falando? Por favor. Claro. Quando a gente pensa, né, numa rota, né, vamos pensar assim, eu estou indo de um ponto A a um ponto B. E nós temos debaixo dessa rota uma informação que são o mapa, né? Que tem as ruas, tem estradas, tem diferentes atributos nessas ruas. Então, cada trecho tem um peso. Quando se cria um roteirizador, uma rota, você tem que fazer... você vai criar um algoritmo que vai dar um peso a todos esses trechos, né? A gente chama de links, e vai tentar criar ali um que vai ser a menor distância, o melhor de acordo com a função tempo, objetiva ali estipulada. com aquela função. E quando a gente fala de otimização, isso também é muito específico de qual veículo que está indo de um ponto A ao ponto B, né? Então, uma rota para um pedestre é diferente da rota de um carro elétrico é diferente, caminhão é diferente. Então, hoje a gente consegue, de repente, uma otimização, por exemplo, para uma frota, né? É um que a gente chama de um eco-route, uma rota que evite muitas subidas e descidas. E os mapas, eles têm esses atributos, né, que a gente chama de ADAS, né? São atributos de altura, curvatura. Então, cada caso é um caso. Cada caso vai ter uma otimização própria. E o segundo ponto é o seguinte, isso é para um veículo de ponto A ao ponto B. Quando a gente conversa com as empresas de transporte e logística, eles estamos falando aqui de dezenas, às vezes centenas, até milhares de veículos. Então, aí a gente está falando de um outro problema da matemática, né? De você fazer aquele... quantos pontos eu preciso visitar, qual a melhor forma de visitar esses pontos. Então, existem várias etapas que são feitas, né? Para você chegar digamos assim, num planejamento daquele dia operacional, né? Aonde que é o ponto de partida, quais são uma matriz das distâncias dos pontos que eu preciso chegar, quais são os pontos de coleta, os pontos de retirada, quanta carga. Então, é uma complexidade muito grande. E a HERE, né, cria essas ferramentas que daí a NIR usa em suas soluções, onde você pode selecionar e cada um desses parâmetros para que você tenha no final uma otimização efetiva, né, das rotas. Assim, o que é legal é que quando a gente fala em otimização, né, cada negócio, cada segmento, cada empresa tem um motivo de otimização. É otimizar para quê? Né? Essa pergunta é fundamental, né? Porque otimizar para usar a menor quantidade de veículos ou para mandar o tipo de veículo certo, né? Um veículo refrigerado, um veículo que não precisa de refrigeração, ou otimizar por causa de custos, ou otimizar pensando numa manutenção em quilômetros rodados, né? Então o motivo da otimização ele é extremamente importante e a rota ela é um segundo estágio, né? Primeiro eu preciso saber qual ordenamento e qual veículo eu vou mandar para determinado entrega ou coleta que seja, para depois, então, com as condições de tráfego em tempo real, né, alguns outros parâmetros, traçar aquela rota e até fazer a navegação, né, pelo o mobile ou até mesmo o embarcado, dependendo da tecnologia que tem a empresa, né? Então, a otimização, ela é muito ampla. Ela é ampla não só nas questões técnicas de via, né, de tráfego, etc., das questões que estão mais relacionadas ao mapas e às informações espaciais, como também de negócio, né? Otimizar para quê? O que vai beneficiar o meu negócio? E aí, acrescentando o que você falou, quando a gente pensa, por exemplo, no last mile
seja de um e-commerce, de uma grande indústria, a gente está falando de regras de negócio dos clientes também, né? Sim. Então, qual que é a janela horária que aquele cara pode receber, qual que é o tempo de atendimento por tipo de produto ou por tipo de cliente, quais são as restrições que cada um tem de tipo de veículo. Então, pô, na minha casa não entra caminhão, tem que ser um veículo pequeno. Naquele cliente tem que ser um caminhão que tenha plataforma, porque senão ele não consegue fazer a descarga. Então, você juntar regras de operação que estão ligadas aos veículos, regras de atendimento que estão ligadas às características ali do cliente, né? Então, regras de negócio como um todo, as questões de mapa, de deslocamento e de trânsito para conseguir montar essa operação como um todo, né? Quando conversamos, né, com empresas, né, de transporte e logística, a gente percebe que o quanto ainda a gente precisa evoluir, né? A gente vê muitas empresas ainda fazendo as coisas no papel, assim, no Excel. Já acompanhei entregadores, né? Então a gente entra nos sapatos dele para sentir a dor, né? E muitas vezes assim chega para a pessoa os endereços e como é que você faz para definir aonde você vai? Eu conheço aquele bairro, né? Eu sou certo, mas isso é que bom, né? Que você tem uma pessoa que conhece aquele bairro. Mas e se essa pessoa ficar doente, precisar mudar? Tem altas demandas também, né? De Natal, de Dia dos Namorados, Dia das Mães e tal. Então tem picos onde você precisa contratar. Empresas de transporte e logística têm uns desafios que são variáveis. Então, o nosso trabalho é tentar criar ferramentas, né? Que sejam customizadas para otimizar a operação dessas empresas, né? E assim, facilitar, né, tudo com essas ferramentas. E isso é uma realidade muito grande, Cláudio. Eu, nos últimos anos, passei por diversas grandes empresas, tocando alguns projetos, transportadoras de last mile, e infelizmente o que a gente ainda muito vê é isso. São operações complexas de distribuição urbana sendo desenhadas na mão. Hoje uma recorrência muito grande é o famoso cabeça de CEP. Então você tem um mapa ainda físico na parede com as taxinhas e aí cada região específica é de um caminhão, né? Então que é o cara que está lá há muitos anos, que conhece aquela região, mas que você perde um potencial de otimização gigante, porque não necessariamente para aquela região você tem um caminhão fechado. E aí você tem um caminhão de uma região do lado que vai estar voltando carga com reprocesso porque não deu conta de entregar tudo, enquanto da região que faz fronteira, ele está com uma ocupação baixíssima porque hoje não teve uma demanda. Então você deixa de ter uma otimização, uma roteirização dinâmica, olhando uma região como um todo, porque você não aplica uma inteligência geoespacial que poderia. Né? É legal um terceiro ponto, né? O que a gente falou aqui, né? Das regras de negócio, das operações, das empresas, os dados geoespaciais, a questão do mapa, da cidade, do que tem. E o Carlos trouxe um terceiro ponto, que aí é só estando com o motorista, né? É as coisas que acontecem ali mesmo. É o pneu que fura, é ele que começa a passar mal. É um acidente, né? É um acidente que foi ali agora, né? E tu tá impactando ele chegar. E as ferramentas da HERE, quando a gente pensa ela de ponta a ponta, né? Desde o planejamento, né? A execução e depois o analytics, né? O pós-jornada, durante a operação a gente tem a possibilidade, quando trabalhado com dispositivo, né? Ou com mapas embarcados, sistemas embarcados, de enviar essas informações. Cara, esse planejamento aqui vai ter que ser refeito porque cheguei aqui, tá tendo tal situação, ou manda outro carro, porque esse carro aqui quebrou, e aí isso tem que ser reotimizado, não é porque foi otimizado no dia anterior, né, com todas as condições, vamos dizer, né, temperatura e pressão perfeitas, né, que de fato, quando estiver entregando, vai acontecer, né, então, você ter uma plataforma, um sistema que te dá a possibilidade de tomar ações imediatas, né? E ter uma reotimização, um replanejamento assertivo, também de forma
quase imediata, né, é fundamental hoje, né? E tocando nesse ponto do imediatismo, até um assunto que a gente estava abordando antes aqui, né? Mais do que nunca, as pessoas querem saber na hora, né? Como está a minha entrega, como está a minha comida, tá vindo, meu táxi está chegando. E eu acho que assim, é outro espaço, né, que a gente tem dentro desse universo, né? De você prover para a pessoa, para os consumidores, uma qualidade de serviço, né? De você saber onde está a sua entrega. A gente fica, não sei, ansioso, talvez, mas existe hoje acho que maior cobrança dos clientes, né? Então, se você quer dar uma qualidade de serviço, informar o seu cliente, eu até dei um exemplo outro dia, que estou reformando um apartamento, comprei uma geladeira, e aí eu não estou em casa e a empresa que entrega chega e eu recebo uma ligação da portaria da minha casa dizendo que chegou a geladeira. E eu tenho que falar, meu, eu estou longe de casa, não consigo receber agora. Nem sabia que eles iam fazer hoje. Eles falaram né, uma data... Deu uma janela nova. De 3 a 7 dias. De 3 a 7 dias. Isso me faz pensar o desperdício, né? Porque colocar um objeto grande dentro de um VUC, o caminhãozinho, gerou trânsito na nossa cidade, e o cara saiu lá do depósito de Alphaville, chegou na porta da minha casa, vai ter que voltar para voltar amanhã, num outro dia, entendeu? E assim, às vezes descarregar, porque não vai ser aquele veículo que vai sair. Vai ser um outro entregador. É uma complexidade, né? E a gente quer otimizar, a gente quer saber, né, como cliente. Então, se eu consigo entender, né, que essa entrega vai ser feita, tal, o seu produto saiu para entrega, isso já muda um pouco, né? Até o meu planejamento muda a operação e muda o custo que as empresas vão ter. E que é interessante que, por mais que hoje nós tenhamos tecnologia mais que acessível para todo mundo, e que a gente tem empresas falando até não só de same-day delivery, mas tem mercados que fazem semi-hour delivery. Você compra, te garante a entrega ali na mesma hora. Mercado. A gente ainda tem um déficit para o consumidor final muito grande dessa tecnologia e dessa visibilidade. E aí, de novo, voltando no exemplo do last mile, dos grandes e-commerces, o que a gente vê hoje de realidade no mercado é que muitas vezes eles aplicam uma tecnologia maior no first mile deles, porque é a parte da coleta, porque eles estão lidando no B2B com empresas que têm janelas de restrição. Então, ali eles vão ter um sistema de planejamento mais acurado, onde ele vai ter aquele horário específico para passar em cada fornecedor, para poder coletar e levar para o CD dele. Mas quando ele vai para o B2C, por mais que ele garanta o nível de serviço de entregar em um dia ou de entregar no mesmo dia, ele não te dá visibilidade. Então você compra sabendo que ele vai te entregar amanhã e eles são bons, eles de fato entregam, mas eles não dão visibilidade nenhuma. Eles podem bater, e já aconteceu isso comigo, de 7h30 da manhã até 11 horas da noite tem um entregador batendo lá, você fala, o que é isso, cara? Aí você vai ver, pô, desculpa... 9 da noite. Acontece. Então, eu acho que há um potencial muito grande ainda de aplicação de tecnologia para melhorar esse serviço e principalmente olhando sob a ótica do consumidor final, né? Sim. E assim, então, são até 3 fases, né? A gente está falando da fase da operação no meio mesmo, né? A fase da entrega. A gente tem a fase anterior, que é a fase do planejamento das entregas, né? Onde que vão estar, onde que vai sair, que isso ocorre um dia antes. E a fase que você mencionou também, o post-trip analytics. Como que o meu motorista se comportou, ele seguiu todas as regras, né? Hoje em dia, a gente às vezes vendo atrás dos caminhões lá, como estou dirigindo, né? Ninguém liga para isso. Uma empresa pode efetivamente fazer esse tipo de análise, porque hoje se tem o rastreamento, né? de tudo, né? A gente tem o rastreamento do motorista, da pessoa motorista, do caminhão e da carga, né? Então a gente consegue saber a localização desses 3 componentes e fazer essas 3 fases. O Post-Trip Analytics eu acho que é uma outra área que a gente também ajuda, né? Na criação ali de um comportamento, de um entendimento de como que foi a minha operação, né? Eu planejei de um jeito, será que ela realmente ocorreu o que eu fiz? E ele é utilizado também até em outras áreas fora de transporte e logística, como, por exemplo, a área de insurance, né? de carros, né? Ou
então de seguradoras que querem saber como que os seus motoristas estão. Essa é uma tendência desse mercado, né? Que é o pay as you drive, né? Paga conforme o seu perfil, não o seu perfil de idade, de onde você mora, se você tem um histórico de multas ou não, né? E sim por onde você circula e principalmente como você circula, né? Você pode estar numa região segura, residencial, né? Só que aí você anda numa rua residencial 80 por hora, né? Tudo bem? Então, você pode estar numa região com baixíssimo índice de acidente, com vias que não tem uma velocidade alta, mas você, né, tem uma direção mais ofensiva, perigosa, né? Aí, como eu falei, o Post Trip Analytics, a gente tem, como eu falei, o caso do pavimentado, não pavimentado, que é uma análise pós-jornada, né? Vamos ver por onde ele passou, quanto tempo ele andou. Mas o que é legal porque um bom motorista, né, que respeita as leis, respeita uma forma segura de dirigir, primeiro que o maior benefício é a própria segurança, né? É a vida dele, é ele estar ali, né, cuidando do seu melhor patrimônio, que é a vida, né? E depois isso vai refletir em manutenção, isso vai refletir em entregas assertivas, isso vai refletir para a companhia, né? E o que é legal, eu vejo companhias hoje que trazem tecnologias do rastreio de empresas que provém esse serviço, trazem dados da operação, né? Se de fato foi entregue, como dentro do prazo, como planejado, e mais a análise espacial, né? E cria uma equação aonde você consegue, com esses fatores, beneficiar quem de fato é um bom funcionário, um bom motorista, né? E de fato operar. Acho que isso é muito fundamental. Eu não gosto de enfatizar, eu particularmente falando, vamos criar uma ferramenta de monitoramento para punir os caras. Não é punir, né? Eu acho que a gente tem que educar os maus e principalmente beneficiar os bons, né? Porque eu acho que é através de exemplos que o mal vai... O mau motorista vai começar a mudar o seu comportamento, né? Legal. E a plataforma é fundamental para isso. A gente pegou, acho que falamos dos 3 grandes pontos aí que envolvem uma operação como um todo, que é o planejamento, a execução e o pós, né? O analytics, para eu poder de fato entender o real versus planejado e replanejar de uma forma mais inteligente. Eu queria voltar ao tema, a otimização, e eu queria entender se vocês pudessem, Cláudio, falar um pouquinho mais para o nosso ouvinte. Quais são as ferramentas que a RIR tem hoje de otimização? Então, passasse brevemente, a gente tem o Waypoint, tem o Tourplanning, que hoje é a joia da coroa, que é a ferramenta mais potente do mercado. Dá um briefing para a gente de cada uma dessas ferramentas. Claro. Bom, então assim, eu gosto de usar muitas analogias, né, com os restaurantes. Então, se a gente pensa assim, eu quero fazer o bolo ou uma salada... A RIR, ela tem os ingredientes core para criar essa solução final. Perfeito. Né? Às vezes, o cliente só precisa de um mapa. Né? Ele precisa só estar com um mapa ali e aquilo é suficiente. Mas mais comum é você precisar de serviços, roteamento, de busca, de geocoding. Então, a gente parte desde... Eu não tenho nada, eu preciso ter um canvas em branco, a gente faz o serviço de renderização, né? Colocamos o mapa, colocamos o arruamento, colocamos pontos de interesse, claro, com toda a curadoria e qualidade, né, que a RIR cuida dos seus mapas. Colocamos serviços dinâmicos, como trânsito. Então, cada um desses universos tem uma série de customizações dentro disso. Para a otimização, né, no mundo de logística, a gente vai ter
a possibilidade de oferecer individualmente ou combinando esses serviços, né? Carros elétricos é um outro exemplo, né? Então a gente pega atribuições de elevação de rua, aonde que são os pontos de carregamento, baterias, né? Você tem, por exemplo, a minha bateria ela carrega tantos quilowatts por minuto, ela descarrega em tanto, eu tenho tantos passageiros, eu tenho peso. Para caminhões, muito mais ainda, um universo gigante. A gente tem peso por eixo, a gente tem quantidade de trails atrás, né, do caminhão. Você tem elementos até de temperatura e que a gente chama de clima, né? Então tá ventando muito. Aqui no Brasil não neva, né? Nos Estados Unidos neva. Então se a rua está com neve, se tem chuva, são todos os elementos que vão afetar no planejamento e para otimizar a operação no final das contas. Então, essa informação de localização, a gente agrupa tudo isso, fornece através, né, dos nossos parceiros, a área técnica, soluções customizadas. Né? O Waypoint Sequence, como você diz, né, que a gente... É um serviço, né, onde a gente trabalha um determinado... É o caixeiro viajante, né? A gente tem um veículo com determinadas entregas, coletas, trabalhos a serem feitos e qual que é o melhor ordenamento, né? O Tour Planning, que aí a gente já pensa na frota como um todo, né? Eu tenho diferentes ativos, diferentes veículos com diferentes perfis, capacidades e características, né? E isso ser ordenado, né? De forma específica, qual carga vai para o melhor veículo na melhor hora. O que o Cláudio colocou eu gosto muito, né? Que é as questões de clima, né? No Brasil isso não é muito difundido, né? Mas imagina você pegar uma carga valiosa de milhões que tem que passar por uma região de serra onde vai estar uma chuva intensa, né? Com certeza o tempo de viagem não vai ser o mesmo. Segundo, de fato é melhor dia para se viajar, né? Esse é um ponto, porque a carga vale muito, é uma carga sensível, vai pegar uma região de serra, né? Então são dados e informações que são espaciais, obviamente, o clima é totalmente espacial, né? E que podem ser utilizadas e que com certeza forem utilizadas nas operações vão trazer ganhos, né? Só que obviamente a gente precisa, como o Cláudio falou, tem gente que quer só um mapa, né? Isso. Perfeito. Vamos levar o máximo de informação acurada para resolver o problema dele. Né? E lembrando, além, a gente falou muito agora hoje de serviços que estão no back-end. Né? A operação, a empresa está ali no back-end, está fazendo o dispatch da sua frota, está olhando o mapa, está fazendo esse pós-análise, mas também tem a parte do front-end. E essa é uma outra área onde a gente também entrega, né, serviços, a gente chama de um SDK, que é o Software Development Kit, que basicamente é uma biblioteca de dados de localização, que daí vão ter, né, toda essa qualidade, o mapa, pontos de interesse, roteirização, carro elétrico, caminhão, tudo na palma da mão em um aplicativo. Então, empresas hoje que têm um app, né, que tem desenvolvimento, às vezes eles querem ter um componente ali dentro, né? Para você falar assim, olha, esse é o endereço, você tem um mapa embarcado ali, então com roteirização se necessário, né? Um motorista de caminhão, é um pouco difícil ele usar alguns aplicativos free que a gente encontra por aí, porque você não tem nem a possibilidade de você customizar e dizer, estou dirigindo um caminhão de tantas toneladas, está carregando uma carga pesada, quanto que eu vou pagar de pedágio, né? Qual por o onde que eu vou, a altura dele, será que eu posso fazer um U-turn aqui, eu posso pegar, né? Vou entrar numa determinada curva. Então,
esse é o tipo de serviço que nós fornecemos, né, tanto no back-end quanto no mobile também, com a experiência mobile, para que esse elemento de localização também esteja na parte do front. Esse, comercialmente falando, é um ponto que a gente bate muito, porque um dos grandes diferenciais que nós temos, né? Que são esses atributos logísticos no mapa que permitem que fazem, na verdade, com que a gente seja líder mundial no B2B. Então, eu ter uma largura de via, eu ter uma aclive e declive, eu ter uma altura de ponte, eu ter restrições de acordo com a capacidade e a característica daquele veículo, são diferenciais para o mundo logística que hoje pouco a gente vê de fato na prática e que impactam a produtividade das operações de uma forma muito grande, né? Esse é um ponto que é importante frisar aqui, porque são diferenciais que nós temos e que é importante que o mercado conheça. A gente está indo para o final da nossa conversa. Eu queria, Cláudio, que você pudesse falar um pouquinho mais do Tour Planning, que eu acho que é a ferramenta principal que nós temos dentro do nosso portfólio, falando em otimização e inteligência. Qual que é o diferencial do Tour Planning? Como que ele funciona, o que ele faz? O que você pode falar para a gente dessa ferramenta? Claro. Então, assim, para resumir, né, o Tour Planning, ele é uma combinação de vários serviços, né, do que há de melhor. Então, ele é o mapa, ele é um geocoder, né, para eu encontrar um endereço, ele é um roteirizador, né, ele tem as rotas, ele vai incluir atributos dos caminhões, ele vai incluir a parte matricial, né, de eu criar toda essa matriz de lugares que eu preciso de coleta, né, e tem, então, tudo combinado numa API. E com a possibilidade de você colocar janelas de atendimento, priorizar algumas cargas, algumas entregas, né, você colocar também coisas de regulamentação. Então, o motorista pode dirigir apenas tanto quilômetros, jornadas. Então, é uma combinação de tudo isso em uma API, né, que torna fácil para o operador logístico integrar em sua operação. E ele vai dar um diferencial competitivo, né, porque nós temos isso aí, é uma tecnologia comprovada que já está sendo usada em vários lugares do mundo, e ela é customizada para a operação desse cliente. Não quer dizer que você vai ter a mesma operação que um outro. O outro vai ter outros fatores, vai ter outros tamanhos de caminhões, outros tipos de entrega, outras janelas. Então, assim, é uma API e assim, que facilita isso dentro da operação dos clientes. Então, esse é um resumo do Tour Planning API. Muito bom. Aran? Eu acho assim, o Tour Planning, ele nos dá uma possibilidade, né, de, além, né, de como eu falei, o porquê otimizar, né, qual é o motivo da otimização, e ali ele te dá possibilidade de parametrizações que vai de encontro ao seu motivo de otimização, né? Seja por território, seja por custo, seja por volume, seja... Reduzir veículos, reduzir quilometragem. Ou aumentar a capacidade. Eu quero que eu usar o máximo da capacidade dos meus veículos, né? Então, como ele traz esse conjunto de inteligência espacial, né, e de localização e de roteirização, e um detalhe, de forma relativamente simples a programação, né, e ele traz um ganho gigante, né, assim, um único serviço já resolve dá informações, dá dados e resolve problemas de diferentes momentos da operação, né, isso que é fantástico. Muito bom. E só para não deixar de falar, o Cláudio falou do geocoder, que muitas vezes é visto como uma commodity no mercado, uma parte menos importante, mas que é a base de tudo, né? Se você não tiver fontes confiáveis, um dado fidedigno que vai ser geocodificado, você pode ter o melhor otimizador ou roteirizador do mundo, que seu planejamento vai todo água abaixo, porque você não está roteirizando os pontos corretos, a sua origem, o seu destino, os diversos pontos que você tem que passar. Esse é um ponto que eu sempre gosto de falar, porque aparentemente é uma coisa muito simples e que é tratada no mercado de uma forma até
consultando de bases públicas. Pra vocês terem uma ideia, eu ouvi de um cliente, um pouquinho tempo atrás, que ele faz um atendimento é uma empresa que presta serviço para seguradoras. E que aí a pessoa abre um chamado e ele vai com guinchos fazer todo esse trabalho. E ele utilizava a base pública, um open search, uma base aberta de informações para consultar. E ele estava deixando por compliance da empresa, mas depois que ele pegou alguns erros, por exemplo, de pessoas mexendo nessa base por causa de joguinhos eletrônicos. Então, as pessoas mexendo na base para poder conseguir capturar bichinhos e tudo mais. Quer dizer, você tem que ter uma base que possa ser auditável, uma base com informações de fato, que tem um trabalho por trás, porque é o início, né? É a base de todo o planejamento que você vai montar, e se de fato isso não estiver garantido, você pode estar jogando todo o seu trabalho fora e tendo um retrabalho e custos, enfim, de uma forma desmedida. É isso aí, sem dúvida, né? Você ter insumos, né, de qualidade que possam ser auditados, que possam ser questionados e que trazem, né, precisão desde o geocode, um cálculo de rotas, tudo é fundamental para a operação, né? Eu acho que isso é o ponto inicial, né? O seu negócio tem que ser baseado, né? A sua casa tem que ser construída com cimento e com alicerce de qualidade, né? Porque você pode pôr o melhor acabamento na sua casa, os melhores eletrodomésticos, mas se a estrutura, se o alicerce, o cimento não tiver sido de qualidade, você pode ter um prejuízo muito maior e com certeza terá, né? Acho que é isso. Aran, valeu demais. Cláudio, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. E é isso, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado por estarem aqui com a gente. Na descrição lá do vídeo a gente vai deixar nosso site, o site da RIA. Se vocês tiverem dúvida, quiserem aprofundar mais sobre esse tema, nos procurem que a gente está à disposição. Grande abraço.